nosso assunto agora, ele basicamente vai tratar do quê? A gente vai falar sobre a fonologia, tá? A gente vai tratar a fonologia por quê? A gente vai falar sobre o som da palavra. E aí, moçada, por que isso é importante? Porque a gente trabalha em cima justamente do pré-requisito para você saber dividir uma sílaba, isso na discursiva faz diferença, para você acentuar uma palavra, porque a partir do momento que você tem alguns conceitos prévios, isso ajuda bastante no entendimento da regra de acentuação gráfica, tá bom? Então, mesmo que diretamente isso não esteja previsto no edital do seu concurso, pode ter certeza, isso vai te ajudar, tá legal? E a gente vai bem devagar, fazendo toda a estrutura para você interpretar legal. E outra coisa, nada de decoreba, tá? Então a gente já tem aqui um compromisso. Se você estiver estudando língua portuguesa com decoreba, está errado, está estudando errado. A gente vai estudar como? Entendendo a estrutura e com muita prática em questões, tá legal? Belezinha, vamos então observar aqui, rapidão. Bom, amigos, a gente começa então com essa palavrinha aí, ó. Quantos sons há nessa palavra? Vamos observar aí o seguinte. Na palavra parede, quantos sons nós temos nessa palavra? Fatalmente você está pensando assim, poxa, terror, quantos sons? 3 sons. Possivelmente você pensou, poxa, 3 sons. Na realidade, na palavra parede, nós temos 3 vogais, concorda comigo? Pá, aí nós temos o A, Re, nós temos o E, D, nós temos o E, beleza? Tranquilo. Porém, você vai notar que há um outro som juntamente com essa vogal. Então eu tenho o P com A que dá pá, se fosse T seria tá, concorda comigo? Então nós temos o P com A dando pá, 2 sons. O Re com o E, mais 2 sons. O D com E, mais 2 sons. Opa! Significa que então, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Significa então que eu tenho aqui, ó, eu tenho 6 letras e cada letra produz o seu som. Concorda comigo? Significa então que nós temos 6 sons aqui nessa palavra, tá bom? Beleza? Acompanhando comigo aqui mais uma, olha só essa daqui, ó. Quantos sons há na palavra hoje? Qual é a tendência da pessoa a responder isso? Ela conta a vogal. 2 sons, terror. Mas será que nós temos apenas 2 sons aí? Acompanha comigo na palavra hoje. Há uma tendência então na linguagem, na língua portuguesa, que o H, em início de palavra, ele não produz som. Ele pode apoiar um outro som, mas ele não produz som em início de palavra. Tá legal? Então as palavras em língua portuguesa, tá? Beleza, então esse H com O produz apenas um som. Veja só, eu tenho 2 letras. E esse H com O, essas 2 letras, produzem apenas um som, o O. Beleza. Depois eu tenho o J, mais o E. Se fosse J com A, seria já. Beleza? Olha só, nesse caso, eu sei que aqui, ó, eu tenho apenas um som, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Opa, eu tenho 3 sons nessa palavra aí. Eu tenho 4 letras para produzirem apenas 3 sons. Tá ok? Ok, beleza. Vamos à frente aqui observando. Veja só essa próxima aqui, ó. Quantos sons há nessa palavra? Acompanhe comigo aqui, ó. Nesse caso, o C e o H, eles produzem apenas um som. Veja só, eu tenho o C mais o H para dar qual som? Ch. Ninguém aqui fala cave, concorda comigo? Fala chave. Então esse C com H, os dois juntos, essas 2 letras juntas, elas produzem apenas um som. Toda vez que eu falar som, você já vai pensar, opa, aí é uma unidade distintiva. Então esse som é chamado de fonema, tá bom? Então quantos fonemas nós temos aí juntando o C com o H? Nós temos apenas um, é o som ch. Beleza? Acompanhando comigo, eu tenho aqui então, ó, apenas um som. Eu tenho o som A, então ch com A dá chá, 2 sons aí. O V com E dá V. Então, nesse caso, nós temos 3 sons, né? Aliás, 4 sons, concorda comigo? E eu tenho aqui 5 letras. Aí você vai começar a observar, que mais à frente a gente vai falar, sempre que eu tiver 2 letras para produzir apenas um som, a gente vai ter então aí o chamado dígrafo. E o que é o dígrafo? Nós temos então grafo, que significa o quê? A grafia, a letra.
Nós temos duas letras para produzir apenas um som. Tá legal? E esse dígrafo vai gerar apenas um som, apenas um fonema. Acompanhando comigo, vamos lá. Como a gente falou, nada de decoreba, hein? Olha só essa palavra. Quantos sons, quantos fonemas nós temos na palavra aqui, ó? Querer. Alguém aqui fala querer? Não. Terror? Ninguém aqui fala querer. Todo mundo fala querer. Terror? Mas por que motivo tem esse U aí? Por que tem esse U aí, moçada? Bom, nesse caso, há uma padronização da linguagem que quando nós tivermos o que, né, esse que, seguido do e, seguido do i, a gente vai colocar o u. E esse u, ele vai formar um dígrafo com esse que anterior. E ele tem um nomezinho, acompanhando comigo, olha só. Esse u, ele apoia o som do que. Então, para ele produzir, para os dois juntos produzirem apenas um som, que a gente vai colocar aqui em barra, ó, esse Kzinho aqui, ó, é o K, é a representação fonética dele, a gente vai chamar esse U aqui, ó, de letra diacrítica, tá bom? Ele é chamado de letra diacrítica. Ô, Terror, o que é letra diacrítica? É aquela letra que apoia a outra para produzir apenas um som. Então, os dígrafos, eles apresentam sempre assim, a letra principal, né? E uma outra letra para poder apoiar o som, tá legal? E aí, nesse caso, as duas letras em conjunto vão produzir apenas um som. Anotou aí? O dígrafo tem letra diacrítica, tá legal? Terror, mas qual delas é a letra diacrítica? Não importa. O que importa é que você tem uma base e temos uma outra letra que é chamada de letra diacrítica. Pode ser a posterior, a anterior, não tem problema. O que importa é você notar que existe a letra diacrítica aí, tá bom? Acompanhando comigo. Então nós temos aqui apenas um som, tá legal? O que com U. Eu tenho um som E, o R, o E e o R de novo. Opa, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 sons. E nós temos 6 letras. Então nós temos aqui o dígrafo, está vendo só? 2 letras para apenas um som. Ok, vamos pegar a palavra água. Água. Será que nós temos dígrafo aí? Será que nós temos 2 letras para produzir apenas um som aí? Ou cada letra produz seu som? Veja, nós falamos água. Nós falamos água? Não. Nós falamos água. Acompanhando comigo, olha só. Então eu tenho o som A, G, o U e o A. Água. Nós temos 4 letras e 4 sons. Viu só? Então nós não temos dígrafo aí. Belezinha? Ok, acompanhando comigo, vamos à frente. Terror, o que então é a letra? Vamos então observar alguns princípios, né, que são importantes. A gente não pode confundir fonema com letra. Então, olha só, nesse caso, a letra é a representação gráfica. Quando você escreve, você tem lá o vocábulo escrito, ele vai ser representado pelas letras. E nós, ao conhecermos aquela palavra, a gente vai produzir o som conforme esse símbolo que é a letra. Tá legal? Acompanhando comigo. Então, a letra é cada um dos sinais gráficos elementares com que se representam os vocábulos na língua escrita. Tranquilo. E o que é fonema? É esse som que a gente falou agora mesmo. Que a gente estava ali tentando entender quais são. Beleza? O que é o fonema, então? É a unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua. Para ser diferenciado da letra, é delimitado por barras. A representação dele, sempre que eu falar agora, tá? Nossa aula aqui, todo momento, quando eu falar do som, do fonema, a gente vai sempre representar entre barras. É uma forma didática de a gente não confundir letra com fonema. Tá legal? Beleza, então o fonema é o som e a letra é a representação gráfica. Tá ok? Acompanhando comigo, vamos lá, vamos observar aqui. A palavra casa, por exemplo, veja só, quantas letras nós temos na palavra casa? Olha só a representação aqui por letra, ó. Nós temos 4 letras aqui, ó. Concorda comigo? Beleza. E essas letras, cada letra tem um som. A representação dos fonemas está aqui, ó. Está vendo só? Aí esse som K aqui, ó, representado pela letra C, a gente representa o fonema K. Beleza? É esse K aí. O A, a representação é assim mesmo, tranquilo. E veja que esse S não é o S de sala. Olha só, a gente fala casa, eu não falo caça. Concorda comigo? Então esse S, a letra S, na realidade é o fonema Z.
Tá ok? Então olha só, em casa, o S tem um som de Z. Mas o contrário também pode acontecer. Eu posso ter um Z numa palavra que tem um som S. Nesse caso, a palavra talvez, raiz, você vai notar juiz. Eu tenho um Z que produz o som S. Tá vendo só? Aí a representação do fonema, como que é? A representação do fonema em raiz, essa letra Z aí, vai ter esse som aqui, ó, S. Beleza? Vai ter esse som S aí. Belezinha, coisa que a gente vai vendo aos poucos com tranquilidade. A gente vai passando um pouquinho mais frente para a gente poder ter uma noção legal. Beleza? Olha só. Então, vamos verificar quais são os fonemas. Tá legal? Quais são esses fonemas? Vamos então observar que nós temos 3 tipos de fonemas. 3 tipos de fonemas. Então, nós temos a vogal, nós temos a semivogal e a consoante. De maneira geral, a gente vai fazer uma explicação e depois eu coloco didaticamente cada um deles para a gente poder trabalhar e aprofundar, para depois a gente fazer as questões, tá legal? Resolvi muitas questões aqui para a gente. Então vamos lá. Os fonemas, eles se baseiam em quê? Vogal. Moçada, vamos pensar aqui o seguinte, olha só. A vogal, o que é a vogal? A vogal é o som, toda vez que a gente for falar, você vai pensar o seguinte, você vai colocar a mão aqui, ó. Você vai sentir uma pulsão aqui, ó. A gente fala por sílabas. Toda vez que a gente está falando, a gente sente uma pulsão aqui, ó. Tá ok, ó? Por que isso aqui, moçada? Toda vez que a gente inspira, a gente vai soltando, né? Pouquinho por pouquinho, sílaba por sílaba, o ar. A todo momento. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente vai produzir um som com vogal. Sempre com vogal. Então, vamos lá. O que vem a ser a vogal? Daqui a pouquinho eu projeto todos os conteúdos, o conceito para você, mas de maneira geral para a gente entender. O que vem a ser vogal? Vogal é a passagem de som, passagem do ar com o seu som, a gente inspira, a passagem de ar vai ocorrer e não vai haver nenhuma interrupção na cavidade bucal. Por isso então, a gente pode falar A, E, I, O, U. Note, a gente vai só moldar aqui os lábios e a gente vai levantar um pouquinho a língua, vai baixar um pouquinho a língua. Mas a gente não vai ter nenhum toque aqui na cavidade bucal. É a passagem de ar livre, tá ok? A, E, I, O, U. Acompanhou comigo? Beleza. Isso é a vogal, tá legal? Poxa, Terror, que legal. A, E, I, O, U é a vogal. Já olha só, já estou aprendendo muita coisa na sua aula. Calma, né? Esse é um princípio. E aí você vai notar o seguinte. Já que eu falei que toda vez que a gente inspira e a gente vai falando, já notou quando a gente está falando, a gente está soltando o ar? Você inspira para cantar, por exemplo. A gente inspira para cantar e a gente, ao falar, vai soltando por sílabas, né? Por sílabas poéticas, quando está cantando, por sílabas, a gente vai soltando o quê? As vogais com suas consoantes. Sempre, a gente vai sempre produzir a vogal. A vogal e aí a consoante vai junto para poder soar. Quer ver um detalhe? Se de repente alguém chegasse para você e falasse assim, ó, meu camarada, o negócio é o seguinte, você vai ganhar R$1 milhão. Acompanha aqui comigo aqui, olha só. Você, meu amigo, está aí na sala, está no seu quarto aí assistindo a nossa aula. Eu quero para você ganhar R$1 milhão, viu? Se você conseguir, você pode colocar aí, ó, conseguir, Terror. Aí o estratégia vai enviar para você R$1 milhão, beleza? Tranquilão. Eu quero, tá? Eu quero, o desafio aí é esse. Eu quero que você produza o som que aqui está, ó, tá? Ó, esse som aqui. E você não pode, de maneira alguma, soltar nenhuma vogal, tá ok? Então, o som dessa letra aqui, ó, vamos de novo para cá, ó, aqui, ó, você tem que colocar aqui, então, essa letra representa um fonema. E você deve soltar esse som, mas não pode ter nenhuma vogal. Vamos lá comigo? Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso daqui, quem sabe eu ganho esse R$1 milhão, né? Atenção, vamos lá, vou fazer uma coisa muito ridícula aqui, tá legal? Então olha só, vou fazer agora. Atenção. É ridículo, faz a verdade, moçada. É ridículo, mas eu vou tentar de novo, vamos lá. Consegue alguma coisa? Não, sabe por quê, moçada? Para a gente produzir qualquer som, a gente tem que explodir no lábio aqui, na cavidade bucal, a gente tem que explodir uma vogal. Para eu falar P, eu tenho automaticamente que colocar aqui, fechar os meus lábios,
porque aí eu vou ter a consoante, e aí para que haja o som, tem que haver uma interrupção na cavidade bucal para produzir a consoante. E a vogal faz o quê? Ela rompe essa barreira. Então eu falo P, eu falo D, eu falo LE, eu falo F. Acompanha comigo. A todo momento há alguma interrupção. E o que a vogal faz? Ela explode no som, beleza? É justamente essa explosão que vai produzir os demais sons. Imagine você se a gente só tivesse vogal. Seria mais ou menos o Carnaval da Bahia, né? As músicas da Bahia. Aê, ô, e, a, mais ou menos em cima disso. Concorda comigo? Beleza. Só que a gente não consegue produzir o som somente com vogal. Porque aí o resultado do nosso vocabulário seria muito pequeno. Então o que aconteceu? O que é a consoante? É justamente o fator multiplicador. São as possibilidades que a gente pode juntar de sons. Automaticamente, se eu tenho o A, E, I, O, U, que são as vogais, e eu juntando com as consoantes, produzindo justamente essa interrupção na cavidade bucal, eu tenho a possibilidade de multiplicação dos sons. P, T, D, Tá, Pá, Cá e assim por diante. A todo momento que a gente produz uma consoante, você vai lembrar, você vai ter naturalmente uma interrupção na cavidade bucal. Então nós temos o fonema vogal e nós temos o fonema consoante. Meu camarada, por que se chama consoante? Porque essa consoante só soa com vogal. É por isso o nome consoante, porque o soante é a vogal. Então eu só consigo produzir uma consoante se tiver uma vogal junto. E aí vai um detalhe, por que a gente fala que a vogal é a base de uma sílaba? Justamente para a gente conseguir produzir o som na palavra. Então veja só, eu tenho a palavra, por exemplo, a produção que eu tenho que fazer é do T, T. Então para poder produzir o som, eu impulsiono, né, esse ar aqui, aí eu vou ter a língua com dente, ó, T, T. Há uma explosão para poder para a passagem do ar da vogal, tá legal? Então nesse caso, toda vez que a gente está falando e sente uma pulsão aqui, é sílaba que você está colocando para fora. Terror, então significa que numa divisão silábica é legal a gente procurar entender e colocar aqui para poder fazer uma pulsão? Sim. Aí eu falo a palavra água, você vai sentir duas pulsões aqui. Água. Ah, eu quero falar a palavra transporte. Caraca, transporte. Eu sinto 3 pulsões aqui. Inconstitucionalissimamente. Olha só, eu vou sentindo as pulsões justamente de quem? Da vogal. Tá legal? Beleza, então, vogal é a base da sílaba, é a passagem de ar sem interrupção na cavidade bucal. Beleza? Já a consoante é justamente aquela que tem essa interrupção na cavidade bucal. E a gente vai passar por cada um. Ok. A vogal, ela pode ser oral, aí nesse caso você vai observar que o som todo ele vai ser produzido pela cavidade bucal, veja bem, A, E, I, O, U, estou passando uns ridículos, né gente, fala a verdade, vamos lá, A, E, I, O, U, todo o som passando pela cavidade bucal, mas e se eu quiser produzir o som nasal? Então, parte vai sair pela cavidade bucal, parte vai sair pela cavidade nasal. Agora eu passo o vexame mesmo, tá legal? Vamos lá, o passo ridículo é agora, não tem mais jeito. A, E, I, O, U. Exatamente isso. Você produz um som pela cavidade bucal juntamente com a nasal. E aí você vai perceber o seguinte, o A, E, I, O, U, a forma como a gente produz o som nasal, a gente vai ter elementos linguísticos para mostrar, opa, essa vogal é nasal, essa vogal é oral. Então, dentro desse tipo de fonema, nós temos as vogais orais e nós temos as vogais nasais, tá legal? Acompanhando comigo aqui, olha só, para a gente já macetear isso daqui, depois eu passo direitinho para vocês, todo o conceito direitinho. Então eu falei que nós temos a vogal oral, a gente tem a vogal nasal. Tá legal? Beleza. Aí a gente vai notar o que, moçada? Bom, a gente falou que a consoante, ela vai ser aquela produção do som com interrupção, beleza? Tranquilo. A gente também tem na vogal o timbre. Eu posso ter o timbre aberto e o timbre fechado. Basicamente, moçada, o timbre aberto ou timbre fechado vai depender de quem? Vai depender do E, O,
Nesse caso, a gente vai ter o timbre fechado, é quando você consegue fechar um pouco mais, justamente os lábios. E, o. E o timbre aberto, o. Você abre mais, né, os lábios, por isso nós temos o o, o, tá legal? Esse é o timbre. E por que isso é importante? Falar do nasal, falar do aberto, do fechado, do oral, lá na aula de acentuação gráfica faz toda a diferença nas regras. E às vezes muita gente que não faz aula de fonologia tem dúvida lá na acentuação gráfica. Acha que tudo é a mesma coisa e não é, tá legal? Para a gente evitar decoreba, a gente tem que entender os princípios, beleza? Acompanhando comigo. Então a gente falou um pouquinho sobre os fonemas, daqui a pouquinho a gente vai falar da semivogal. A vogal nós falamos então que são sons formados sem obstáculo para a saída do ar, nessa cavidade bucal, belezinha? As vogais são a base da sílaba, é só você lembrar da pulsão aqui, ó, é base da sílaba, tá legal? A gente vai fazer divisão silábica daqui a pouquinho, você vai perceber isso. Nunca haverá uma sílaba sem vogal, nunca haverá uma sílaba sem vogal. Por isso eu falo assim, ó, por exemplo aqui, ó, vou colocar aqui a palavra. Essa palavra aqui, ó, pneu, pneu, quantas pulsões nós temos aqui, ó? Pneu, só uma pulsão, concorda comigo? Pneu. Olha só, para eu produzir o som p, né, esse P aí, eu vou precisar do N e vou precisar do E. Para eu produzir o som P, eu preciso do E lá na frente. Então eu tenho que falar o P e o N quase junto. Por isso que a gente fala que o P é mudo. Pneu. E eu tenho apenas a vogal E. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que é esse U aí. Então nós temos apenas uma sílaba, porque nós temos apenas a vogal E. Tá legal? Acompanhando comigo, porque aí vai ficar mais fácil a gente perceber mais à frente. Aqui, pessoal, eu quis mostrar para você o seguinte. Conforme a posição da nossa língua, a gente vai ter, então, as vogais baixas, a vogal baixa, as vogais médias e as vogais altas, de acordo com a posição da língua. Veja bem, quando você vai ao médico e está com um problema na garganta, ele pede para você falar A ou I. Ele manda você falar o quê? A. Ainda mete o dedão lá, fala a verdade. Mete lá aquele pauzinho lá, para ver lá dentro, né, da sua garganta. Então, é o A. Então, olha só, o A, você vai ter essa língua mais baixa. A. A partir do momento que você fala o E e o O, a sua língua, ela automaticamente eleva um pouquinho. A, E, O. Olha só, a gente vai modulando também aqui, ó, os lábios, beleza? Tranquilo. E a gente vai ter o quê? O I e o U. A, E, O, I, U. Quase toca o céu da boca com esse I ou U. Então nós temos as vogais altas, I e U. E aqui é o gancho. O que acontece? A gente vai ter então a vogal baixa, A. As vogais médias, E, O. E as vogais altas, I e U, elas muitas vezes se confundem com as semivogais. O que são as semivogais? São os sons, anota aí. As semivogais são os sons, fonemas I e U, e eles também têm a passagem de ar sem interrupção pela cavidade bucal, porém é um som mais brando em relação à vogal. Olha só, a palavra lei. Olha só, lei, vou. Olha só, nesse caso, quando eu falo lei, eu vou, eu, há uma vogal e na sequência nós temos o quê? Nós temos um desnível do som. Tá? Eu falo lei, eu falo vou, não é? Eu falo eu. Você nota então que você tem uma vogal seguida de uma semivogal. É um som mais brando. E aí você vai notar o som I ou U. Esse som pode tanto ser vogal quanto semivogal. E é isso que faz diferença lá na frente na regra de acentuação gráfica, a regra especial do hiato. Tá legal? A gente vai entender tudo isso um pouquinho mais à frente. Belezinha. Então a gente notou aqui, ó, eu tenho as vogais, ó, as vogais A, E, O, I, né? A, E, I, O, U. Beleza. Aqui em cima, para a gente poder distinguir bem aqui, ó, o som I e o som U, eu posso dizer que ele pode tanto ser vogal quanto semivogal. E isso é muito importante para o nosso estudo. Tá legal? Beleza, tranquilinho, vamos à frente. As vogais, então, como nós falamos, elas podem ser orais, A, E, I, O, U, tranquilo.
podem ser nasais, em, in, on, tranquilinho. E você vai notar, por exemplo, que a gente pode aqui, ó, não só com o tio, né, nasalizar, mas você pode nasalizar, por exemplo, com o M, você pode nasalizar com o N, olha só. Nesse caso eu falo tampa, eu falo canto. Esse M e esse N aqui, eles servem para quê? Para nasalizar a vogal anterior, tá legal? Serve para nasalizar. Chamamos nesse caso aqui, ó, quando eu falo tampa, veja só, coloquei a palavra tapa para você não confundir com a palavra tampa. Quando eu falo a palavra tapa, eu tenho aqui uma vogal oral. Quando eu falo a palavra tampa, o A e o M é uma vogal nasal. Terror, o A e o M fazem uma vogal nasal? Sim. São duas letras para produzir apenas um som. E o que a gente viu anteriormente na nossa aula foi o quê? Quando nós temos duas letras para produzir apenas um som, nós temos o quê? Um dígrafo. E é justamente isso que nós temos. Opa! Se eu tenho dígrafo, terror, e aí vai resultar numa vogal, então essa vogal é a base, e esse M ou N, que vai nasalizar a vogal anterior, vai ser chamado de quê, moçada? De letra diacrítica. Puxa uma setinha, escreve isso daí. É a letra diacrítica, tá legal? Beleza, serve para poder apoiar numa boa. Falamos que existem também os timbres abertos, ó, tudo aqui é som, tá vendo só aqui, ó? Tudo som que está entre barras, né? Eu tenho o timbre aberto E, O, e o timbre fechado E, O. Aí você vai notar o seguinte, ó, E, O, nós abrimos mais os lábios, E, O, nós fechamos mais os lábios. Isso é o timbre aberto, o timbre fechado. Aí quando chega lá na parte da acentuação gráfica, a gente fala, olha, acentuamos os ditongos abertos, tônicos, E, O e El, quando não paroxítona. Aí a pessoa fala, o aberto é o quê? Oral? Tudo vai depender de quem? Da vogal. Se eu tenho ditongo aberto, só pode ter vogal E ou O, beleza? Se eu tenho um ditongo fechado, se eu tenho, nesse caso, né, eu vou falar que é um ditongo fechado, que o som é fechado, timbre fechado, opa, já sei, a vogal será E ou O, fechado, tá ok? Acompanhando comigo, vamos que vamos, à frente. Vimos então aí as vogais, a gente vai fazer o quê? Observar a representação das vogais nasais, porque daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre isso. Olha só, lembra que eu falei a palavra tampa, né? Ó, falei a palavra tampa daqui, ó, tampa. Aí eu falei que esse M aqui é chamada letra diacrítica. Isso não é consoante. Anote aí do lado. O M ou N só serão consoantes, quer dizer, fonemas consonantais, se soarem ma, me, mi, mo, mu, se soarem na, ne, ni, no, nu. Vem cá, alguém fala tamapa? Por favor, me passa aqui a tamapa. Alguém fala isso? Não, ninguém fala tamapa. Todo mundo fala o quê? Tampa. Nós simplesmente, por uma adequação da ortografia, a gente não coloca o tio diante desse P. Em final de palavra, a gente coloca o tio para nasalizar. Aí, nesse caso, eu tenho a palavra imã, eu tenho a palavra irmã, concorda comigo? Aí, nesse caso, maçã. Em final de palavra, a gente nasaliza como? A gente coloca o tio, tá legal? Acompanhando comigo. Então, nesse caso aqui, ó, nós colocamos a letra diacrítica M ou N, coloca aí, a letra diacrítica, ela serve para quê? Para nasalizar essa vogal anterior, tá ok? Ó, fechado aqui, beleza. Em sílaba final, o A, a gente vai grafar com tio. Por quê, moçada? Daqui a pouquinho a gente vai ver que se a gente colocasse o M aqui no final, ó, se a gente colocasse assim, ó, ia ficar como? Amanhã. A gente ia ter um desnível aí. A gente ia falar o quê? Amanhã. Amanhã. A gente não ia falar amanhã. A gente ia falar amanhã. Porque o M em final de palavra, ele normalmente, ele vai ter o som decaindo. Então, naturalmente, vai soar como se fosse o U. Então, não cabe, né? Por isso, nós não colocamos o M, nós colocamos o quê? O tio. Tá legal? Beleza! Olha só a palavra Ivan, a palavra imã. Está vendo só? Nesse caso aqui, você percebeu aí comigo que em final de palavra, a nasalização se faz com o tio. E aí, anota, puxa uma setinha aí.
Tio não é acento gráfico. Na nossa aula de acentuação gráfica a gente vai falar. Tio é simplesmente a chamada então de notação léxica. Anota aí. O tio não é acento gráfico. O acento gráfico, moçada, é basicamente quem? É o acento agudo e o acento circunflexo, que o pessoal chama de chapeuzinho, né? Então eu tenho a palavra árvore. Árvore. Tem lá o acento agudo, tá ok? Beleza. Se eu de repente falo a palavra vovô, em vovô, para marcar o timbre fechado, eu coloco o acento circunflexo, beleza? Também pode ser dado como acento gráfico o acento indicativo de crase, que é chamado de acento grave, com uma inflexão, ela vai ser o contrário do agudo, tá legal? Mas isso ao tempo a gente vai comentar na nossa aula de crase, tá legal? Acompanhando comigo. O NH, a gente vai ver que ele é um dígrafo também. Esse NH, ele também é um sinal de nasalização. Nós falamos rainha, esse I aqui é nasal. Tá vendo só? Rainha, bainha, esse I aqui também é nasal. Tá legal? Beleza, então são as 3 formas que a gente tem aí para nasalizar, tá ok? E aqui fique ligado que nós temos a letra diacrítica. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta. É o tempo de um cafezinho. Valeu!